Você já percebeu quantas vezes por dia sua mão se move sozinha em direção ao celular, quase sem que você perceba? Esse gesto automático de desbloquear a tela e começar a rolar o feed parece inofensivo, mas esconde um dos hábitos mais prejudiciais da vida moderna. O ato de rolar a tela não é apenas uma distração. Ele se tornou um condicionamento mental, uma resposta programada do cérebro em busca de estímulo rápido, fácil e constante. A cada deslizar de dedo, o sistema nervoso recebe pequenas doses de novidade, comparação, validação e ansiedade. O que deveria ser uma ferramenta virou um ambiente onde a mente passa a viver. E quando isso acontece, a percepção do tempo, das próprias metas e até da própria identidade começa a ser lentamente distorcida, sem alarde, sem dor imediata, mas com consequências profundas. A rolagem infinita foi criada para manter você dentro da tela o maior tempo possível, e não para te entregar clareza, foco ou crescimento. Ela não tem fim, não tem pausa natural, não tem encerramento mental. Isso significa que o cérebro nunca recebe o sinal de conclusão, nunca sente que terminou algo, nunca fecha ciclos. O resultado é uma mente constantemente aberta, inquieta e insatisfeita. Você termina uma sessão de rolagem mais cansado do que quando começou, mesmo sem ter realizado esforço físico algum. Essa fadiga invisível vai se acumulando ao longo dos dias, drenando energia, diminuindo sua tolerância à frustração e enfraquecendo sua capacidade de concentração profunda, que é exatamente o que constrói resultados reais na vida. Enquanto você rola, você se compara. Mesmo que não perceba conscientemente, o cérebro registra padrões, corpos, rotinas, conquistas, viagens, frases prontas, sucessos editados e versões irreais da vida alheia. Isso cria uma sensação silenciosa de atraso, insuficiência e urgência. Aos poucos, você começa a sentir que está sempre devendo algo, sempre ficando para trás, sempre precisando correr mais. Esse estado mental gera ansiedade crônica e uma sensação constante de que nunca é o bastante, mesmo quando você está progredindo. A rolagem transforma o mundo em uma vitrine e você em um espectador que esquece de viver o próprio caminho enquanto observa o palco dos outros. O problema se torna ainda mais sério quando a rolagem passa a ocupar os espaços vazios do dia. Aquele tempo que antes era usado para pensar, refletir, planejar, sentir ou simplesmente descansar mentalmente, agora é preenchido por estímulos aleatórios. A mente perde o hábito do silêncio e começa a se sentir desconfortável quando não há ruído. Isso reduz sua capacidade de introspecção, que é a base de decisões conscientes e de mudanças reais. Sem silêncio, não há clareza. Sem clareza, você passa a viver no modo automático, reagindo ao mundo em vez de conduzir a própria vida. O feed começa a ditar o ritmo dos seus pensamentos, das suas emoções e até das suas ambições. Outro efeito invisível é a fragmentação da atenção. Cada vídeo curto, cada imagem, cada legenda quebra sua capacidade de sustentar foco em uma única coisa por mais tempo. Com o passar do tempo, tarefas simples começam a parecer pesadas, leituras ficam cansativas, projetos longos se tornam quase impossíveis de terminar. Isso não é preguiça, é condicionamento neurológico. Seu cérebro foi treinado para pular e não para permanecer. E sem a capacidade de permanecer, você perde a habilidade de construir algo grande, seja uma carreira, um corpo forte, uma mente firme ou uma vida organizada. O hábito pequeno de rolar começa a destruir a arquitetura dos seus grandes resultados. Além disso, a rolagem constante altera a percepção de prazer. Atividades que antes eram satisfatórias passam a parecer sem graça. Conversas ficam curtas, filmes ficam longos, livros ficam cansativos, o tédio se torna insuportável. Isso acontece porque o cérebro passa a exigir estímulos cada vez mais intensos para sentir o mesmo nível de dopamina. A vida real, que tem ritmo natural e recompensas mais lentas,
perde espaço para o imediatismo digital. Aos poucos, você não apenas se distrai mais, você sente menos. Menos empolgação, menos gratidão, menos presença. A rolagem não rouba apenas seu tempo, ela rouba a profundidade das suas experiências. Quando você percebe, sua rotina já foi moldada em torno da tela. Você acorda e rola, come e rola, espera e rola, deita e rola. Os momentos de transição, que deveriam servir para organizar a mente, são preenchidos por estímulo vazio. Isso cria uma vida acelerada por fora e estagnada por dentro. Muito movimento, pouca direção, muitas informações, pouca transformação. Você se sente ocupado, mas não produtivo. Conectado, mas não presente. Informado, mas não realizado. E quanto mais você rola, mais difícil fica sair desse ciclo, porque o cérebro passa a confundir estímulo com vida. Romper com esse padrão não é sobre abandonar a tecnologia, mas sobre retomar o controle da própria atenção. É entender que cada minuto de rolagem é uma escolha sobre quem você está se tornando. A mente que você constrói hoje define a vida que você vive amanhã. Quando você diminui a rolagem, você recupera tempo, foco, clareza e presença. Você volta a sentir o próprio ritmo, a perceber seus pensamentos e a agir com mais intenção. E é nesse espaço de consciência que nascem as mudanças reais. Não é o mundo que precisa desacelerar. É você que precisa decidir para onde sua atenção vai, porque é exatamente ali que a sua vida está sendo construída. Quando você começa a reduzir a rolagem, algo curioso acontece. Surge um vazio, um espaço silencioso que antes não existia. E é exatamente esse espaço que assusta a maioria das pessoas, porque nele aparecem pensamentos, dúvidas, desejos esquecidos, metas abandonadas e até frustrações guardadas. A rolagem funcionava como uma anestesia emocional, uma forma de não encarar a própria vida com profundidade. Mas é nesse silêncio que mora a reconstrução. É ali que você percebe o que precisa mudar, o que precisa ser mantido e o que precisa ser abandonado. Sem esse espaço, você apenas continua repetindo os mesmos dias, com pequenas variações de cenário, mas com a mesma mente e os mesmos resultados. A atenção é o recurso mais valioso da sua vida, mais valioso que dinheiro, mais valioso que tempo, porque tudo o que você constrói depende dela. Sua saúde, seus relacionamentos, sua carreira, seu corpo, sua mente, tudo nasce daquilo que você observa, alimenta e repete mentalmente. Quando você entrega sua atenção para um algoritmo, você permite que outra inteligência decida o que entra na sua mente todos os dias. Você passa a viver uma vida que não foi pensada por você, mas desenhada por sistemas que lucram com sua distração. E quanto mais tempo você passa rolando, mais distante você fica da versão consciente de si mesmo que poderia estar sendo construída agora. Existe uma diferença enorme entre descanso e anestesia. Descansar é permitir que a mente se recupere, é desacelerar com intenção, é escolher silêncio, leitura, presença ou contemplação. Anestesiar é apenas desligar o desconforto sem resolver a causa. A rolagem não te descansa, ela te desliga temporariamente da própria realidade. E quando você volta, os problemas continuam lá, as metas continuam atrasadas, o corpo continua pedindo movimento, a mente continua pedindo direção. Você apenas retorna mais cansado, mais disperso e com menos energia para agir. O ciclo se repete e, sem perceber, meses e anos passam nesse estado de suspensão. Observe como as pessoas mais focadas, produtivas e emocionalmente estáveis protegem a própria atenção como um território sagrado. Elas não deixam qualquer estímulo entrar. Elas escolhem o que consomem, quando consomem e por quanto tempo consomem. Isso não é rigidez, é estratégia de sobrevivência mental em um mundo que disputa cada segundo da sua consciência. Enquanto muitos vivem reagindo ao feed, poucos vivem construindo a própria trajetória. E essa diferença não está na sorte, no talento ou no contexto, mas no uso diário da atenção. Cada vez que você resiste ao impulso de rolar, você fortalece um músculo invisível chamado autocontrole. Esse músculo é o mesmo que sustenta disciplina, consistência e progresso.
Pequenas vitórias contra a rolagem se transformam em grandes vitórias em outras áreas da vida. Você passa a concluir mais tarefas, a se organizar melhor, a treinar com mais constância, a dormir com mais qualidade e a se comunicar com mais presença. Não é apenas o hábito que muda, é a identidade que se reconstrói. Você deixa de ser alguém que reage e passa a ser alguém que conduz. No fim, a pergunta não é quantas horas você passa no celular. A pergunta real é quem você está se tornando enquanto rola. Toda repetição constrói um padrão e todo padrão constrói uma vida. Se hoje você sente que está sempre cansado, disperso, atrasado e mentalmente sobrecarregado, talvez não seja falta de capacidade, mas excesso de estímulo. Reduzir a rolagem não é perder algo, é recuperar a si mesmo. Porque a sua vida não acontece na tela. Ela acontece exatamente no espaço que você começa a reconquistar quando decide parar de rolar e voltar a viver com presença, clareza e intenção.